Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E nesse vídeo nós vamos ver aí quanto dinheiro você precisa investir para que você possa receber R$ 500 todos os meses. Então eu trouxe aqui para você 3 ótimos fundos imobiliários e nós vamos fazer as contas. Vamos entender os indicadores, vamos entender os fundos imobiliários, vamos juntos analisar como está a situação atual dos fundos imobiliários, né? E também vamos entender quanto dinheiro a gente precisa investir para que você possa receber R$ 500 todos os meses, livrinho de imposto de renda na sua conta, tá certo? Os 3 fundos imobiliários que eu trouxe são o MXRF11, o HGLG11 e o XPLG11, tá? Mas antes de começar aqui falando sobre o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe, já quero pedir para você, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Se você é mestre ou mestra, já me acompanha, já gosta do meu canal, aperta o botãozinho de curtir que vai me ajudar, tá certo? Mas agora vamos lá. Qual o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe? Bom, o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe é o MXRF11, o maior fundo imobiliário que nós temos na Bolsa de Valores quanto ao número de cotistas. Por quê? O MXRF11 hoje, uma cota dele está muito próxima de R$ 10, né? E fica mais acessível para os pequenos investidores poder comprar ali cotas mais baratas, sendo que a média, né, de uma cota dos fundos imobiliários no geral passam aí de R$ 60 a R$ 70 por cota. Então, o MXRF11 acaba sendo muito procurado aí pelo fato de ser um fundo imobiliário barato quanto ao número aí, né, quanto ao valor da sua cota. Mas nós vamos ver aqui se ele está barato quanto ao seu patrimônio, tá certo? Vamos abrir aqui a ficha técnica do MXRF11 juntos. MXRF11, segmento híbrido, fundo do tipo papel, taxa de administração de 0,90% ao ano, sendo com mínimo de R$ 60 mil. Vacância zerada, e aqui no MXRF11 ele, né, por ser aí do segmento híbrido, ele pode investir em mais tipos de fundo imobiliário. Então o MXRF11, ele é denominado como fundo de papel, mas ele também, por ser do segmento híbrido, ele pode comprar outros fundos imobiliários, atuando aí como um FOF, né, digamos, e também pode comprar aí imóveis, né? Tanto é que nós vamos ver aqui ainda nesse vídeo que o MXRF11, ele tem bons imóveis aí também, tá certo? Mas vamos seguir aqui, olha lá. Número de cotistas, como eu falei para vocês, gigantesco, 739.804 cotistas. O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 10,11 e o valor patrimonial do fundo está em 2,28 bilhões de reais. Bom, vimos aqui na ficha técnica que o valor patrimonial por cota está em R$ 10,11, ou seja, né, o mercado estima que todo o valuation do MXRF11 dividido pelas milhões de cotas que nós temos aí, o valor correto seria de R$ 10,11. Mas, vamos ver aqui, quanto que está sendo negociado o MXRF11? Está aqui, ó, R$ 10,07. Então ele está um pouco abaixo aí do que ele vale, tá certo? Digamos que ele está no preço justo, tá? Não está nem caro nem barato, tá ali praticamente no preço justo, tá certo? Bom, nos últimos 12 meses o fundo pagou 12,21% de dividendos, lembrando que dividendos aqui no Brasil são isentos da cobrança de imposto de renda. O PVP, o preço sobre valor patrimonial, está em 1, né? Acabamos de fazer essa comparação entre o valor patrimonial por cota e o valor efetivamente que está sendo negociado no dia de hoje. E o que mostra esse indicador? Quando está no 1, significa que ele está justo, né? A gente fez essas contas. Mas vamos lá, vamos repetir aqui. Valor patrimonial por cota, R$ 10,11. Valor de cotação hoje, R$ 10,07. Se você dividir aí um pelo outro, você vai chegar praticamente aí muito próximo de 1, tá certo? Agora, abaixo de 1, significa que o fundo imobiliário está mais barato do que ele vale. Acima de 1, mais caro do que realmente ele vale, tá certo? É muito importante entender esse raciocínio. Agora, liquidez diária, 5,46 milhões de reais. Todos os dias são negociados aí pelo MXRF11, um fundo muito bem negociado. Então, o que é a liquidez, né? A liquidez é o ato de você transformar um ativo em dinheiro. E quanto melhor a liquidez, mais rápido essa transformação. Ou seja, se eu colocar para vender uma cota do MXRF11 hoje, eu vou vender em segundos. Se eu quiser comprar também essa cota, eu compro em segundos. Ou seja, a liquidez é muito boa aí deste fundo imobiliário. Bom, nos últimos 12 meses o fundo se valorizou 21,18% e seguindo aqui, como eu falei para você, o MXRF11 ele pode investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tornando ele um fundo imobiliário do tipo papel, mas ele também pode investir em imóveis físicos, tá? E olha lá, o MXRF11 hoje, ele tem 3 imóveis, tá? São 3
edifícios, aí 3 lajes corporativas no estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos pagos pelo MXRF11 nos últimos anos, né? Bom, a gente vê aqui que no último mês ele pagou 1,09%, isento de imposto de renda, mas uma média aqui bem aceitável é 0,9% isento de imposto de renda, aqui caindo na conta dos cotistas nos últimos anos. Vamos diretamente agora aqui para o valor por cota aqui em relação aos dividendos, né? Nos últimos 5 anos, o MXRF11 pagou em média 6,60% e atualmente pagou 12,21%. E claro, os fundos imobiliários de papel eles estão pagando mais nesse momento porque é reflexo da nossa economia. A inflação está alta, né? Os produtos de renda fixa estão pagando mais e os CRIs nada mais são do que produtos de renda fixa. Então, quanto maior aí os juros Selic, CDI, nós vamos ter os fundos imobiliários de papel pagando maiores dividendos, por isso que aqui no último ano também o MXRF11 pagou tanto dividendo, tá certo? Mas agora nós vamos fazer as contas. E nós vamos fazer por 2 cenários. Nós vamos fazer as contas aí com o dividendo médio dos últimos 5 anos e também vamos fazer comparando o último ano, né? Que eu acredito inclusive que 2022 vai se repetir ou ficar muito próximo com 2023, tá certo? Vamos para as contas. Então tá aqui, começando pelo dividend yield médio, que foi de 6,60% nos últimos 5 anos, você precisa investir R$ 90.950, que multiplicados por 6,60% dá um total de R$ 6.002,70 de dividend yield no ano. Esse é o volume total do ano. Mas nós vamos pegar agora R$ 6.002,70 e dividir por 12 meses para que a gente chegue no dividend yield aí mensal. E aí você vai ter um dividend yield todo mês na sua conta de R$ 500,22. Vamos fazer agora pelo outro cenário. No último dividend yield, o MXRF11 do último ano pagou 12,21%. Então você precisaria investir R$ 49.150 para que você receba aí próximo de R$ 500 todos os meses. Vamos às contas. R$ 49.150 vezes 12,21% que nós tivemos aqui de recebimento no último ano, chegamos num total de R$ 6.001,21 de dividend yield anual total. Vamos dividir esse dividend yield anual total por 12 meses, chegaremos aqui num valor de R$ 500,10. E antes de falar o segundo fundo imobiliário, quero te apresentar a minha comunidade Eu Vivo de Dividendos. O link está aqui embaixo. Vale muito a pena, você vai aprender a investir em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa e além do mais, vai ter contato comigo todos os dias ali na comunidade, tirando suas dúvidas, né? Vamos conversar bastante, tá bom? Então acesse o link aqui embaixo, conheça aí mais o nosso site da comunidade Eu Vivo de Dividendos e também você vai ter bônus, carteira recomendada de ações e fundos imobiliários da Nord Research, maior casa de research do Brasil, vai ter também aí acesso ao aplicativo Aquelu, tá bom? Então vai declarar seu imposto de renda com facilidade e tranquilidade todos os anos estando na nossa comunidade. Clica aqui embaixo, vem conhecer, são 7 dias gratuitos para que você tome a decisão de ficar ou não ficar na comunidade. E agora vamos falar do segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você, que é o HGLG11. Ele que é um dos melhores, se não o melhor fundo imobiliário de logística, ou seja, ele investe em galpões logísticos. Vamos agora abrir a ficha técnica do HGLG11. Segmento logístico, indústria e galpões. Ele é um fundo de tijolo, pois ele investe o quê? Em imóveis físicos, ele não investe em papéis, tá? E aqui o segmento fica claro, logístico, indústria e galpões. Bom, a sua taxa de administração está em 0,6% ao ano, tem uma vacância de 14%, e o que é a vacância? Né, significa que de 100 imóveis, por exemplo, né, vamos colocar um número redondo, a cada 100 imóveis, 14 estariam vagos, ou seja, imagine você que o HGLG tenha 100 galpões, desses 100 galpões, 14 estão desalugados, ou seja, temos uma vacância de 14%. Tá legal? Bom, a vacância está um pouco acima aqui do que eu gosto, mas o HGLG é um fundo imobiliário com ativos muito bons, essa vacância deve reduzir nos próximos anos. Vamos dar uma olhada aqui, número de cotistas 334.805, o valor patrimonial por cota está em R$ 154,03, sendo que nós temos um valor patrimonial do fundo de 3,61 bilhões de reais. Agora, vamos lá, novamente. Valor patrimonial por cota, R$ 154,03. O valor que a gente pode comprar hoje uma cota do HGLG11 está em R$ 161,75. E aí a gente vai olhar aqui o PVP 1,05. Por que ele está um pouco acima de 1? Porque hoje o valor da cota está um pouco mais caro do que ele vale, né? Olha lá. Cotação de R$ 161,75 versus o valor patrimonial por cota de R$ 154,03. Se nós dividirmos um pelo outro, a gente vai chegar aqui num PVP de 1,05. Então ele está sendo negociado um pouco mais caro
aí do que ele vale, tá certo? Mas o HGLG11, dificilmente você vai ver ele barato, porque ele é um fundo imobiliário aí muito querido pelos seus cotistas e também tem uma eficiência e uma qualidade muito grande quanto aos seus ativos, né? Bom, vamos lá, nos últimos 12 meses pagou 10,20% de dividendos, tem uma liquidez diária de 5,20 milhões de reais todos os dias e a valorização nos últimos 12 meses foi de 5,96%. Diretamente aqui vamos para a lista de imóveis do HGLG. Então ele tem 11 ativos em São Paulo, 3 ativos em Minas Gerais, 2 ativos em Pernambuco, 2 ativos no Rio de Janeiro e 1 ativo em Santa Catarina. Totalizando aqui 19 imóveis. Ou seja, quando nós falamos sobre um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, que investe em imóveis, é muito importante que você invista em um fundo imobiliário que tenha vários imóveis e até melhor que seja espalhado em várias regiões. Por quê? Vai melhorar sua segurança, vai aumentar a qualidade do ativo. Imagine você, que nós tenhamos o HGLG com um imóvel alugado para uma grande universidade. A universidade sai, o que acontece? O imóvel fica sem ninguém. Até a gente conseguir colocar o inquilino para ocupar esse imóvel, pode demorar muito tempo, a cota desabar o valor e também você ficar sem receber aluguel um bom tempo. Então é importante que a gente invista em fundos imobiliários do tipo tijolo, diversificados quanto ao número de imóveis. E agora vamos dar uma olhada nos dividendos pagos aí nos últimos anos pelo HGLG 11. Olha lá, a gente vê que aqui o HGLG ele tem o costume de pagar aqui alguns picos, né? Desde 2021 ele vem pagando valores maiores em alguns meses pontuais. Mas a gente tem uma média aqui muito interessante para o HGLG de em torno de 0,7%. E agora vamos aos valores pagos aí por cota. Bom, nos últimos 5 anos o fundo pagou em média 5,43% por ano, né? E no último ano pagou 10,18%. E eu sempre repito isso, não faça comparações burras, não compare fundos imobiliários com renda fixa, tá? Fundos imobiliários são uma forma de você gerar uma renda passiva mensal, ou seja, todos os meses aí como um aluguel. Se você vai fazer um tipo de comparação, faça fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, com imóveis físicos. Ou seja, se eu alugar este imóvel aqui, eu vou ganhar em torno de 0,35% de aluguéis todos os meses. Nós estamos falando aqui no HGLG, com vários galpões espalhados aí por vários estados, pagando em torno de 0,7%, 0,6%, ou seja, o dobro do que você receberia aí ao comprar o imóvel e colocar para alugar. Fora toda a facilidade de você investir em fundos imobiliários, onde você terá um gestor tomando conta para você, você não vai se preocupar com o inquilino, não vai se preocupar com manutenção. Então eu acho que para você obter renda passiva mensal, os fundos imobiliários são muito melhores do que você comprar imóvel e colocar eles para alugar, tá certo? Agora vamos às contas. Bom, o HGLG nos últimos 5 anos pagou em média 5,43%. Você precisaria investir R$ 110.500, que multiplicados por 5,43% vai te dar um total aí de R$ 6.000,15. R$ 6.000,15 dividido por 12 meses, nós vamos chegar aqui a um total de R$ 500,01 todos os meses pingando na sua conta. E agora vamos para o outro cenário, vamos comparar aqui com o último ano que o HGLG pagou de dividendos para os seus cotistas. Bom, você precisaria de R$ 58.950, que multiplicados por 10,18% vai dar um total de R$ 6.001,11. Vamos dividir 6.001,11 por 12 meses, chegaremos aí a um valor de R$ 500,09 que você receberia todos os meses na sua conta, já limpinho de imposto de renda. E antes de falar aqui o terceiro fundo imobiliário, bendito, bendita, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, né? Vem para nossa comunidade e ative todas as notificações, porque é muito importante que você receba aí um aviso do YouTube caso eu traga aqui um conteúdo emergencial com grandes oportunidades, tá bom? E agora nós vamos falar do terceiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você, que é o XPLG11, ele que também investe em galpões logísticos. Vamos abrir a ficha técnica do XPLG11 agora. Olha lá, segmento logístico, indústria e galpões, igual ao HGLG, né? Eles são fundos inclusive similares. Nós temos aqui um tipo de fundo de tijolo, temos 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido aí de taxa de administração. A vacância que eu já expliquei, se você não sabe, volta lá no fundo imobiliário anterior, já expliquei o que é vacância, 6,80%, temos 303.174 cotistas no fundo, sendo que nós temos um valor patrimonial por cota de R$ 114,56. E hoje a soma de todo o patrimônio, né, do XPLG está em 3,10 bilhões de reais. Bom, vamos fazer o mesmo comparativo, né? Olha lá, nós temos um valor patrimonial por cota de R$ 114,56, mas hoje o XPLG 11, né, você tem a oportunidade de comprar ele por R$ 90,76. Ele sofreu aí uma desvalorização nos últimos
meses, né, nas últimas semanas, que impactou aqui o preço da cotação do XPLG e hoje ele está sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, você pode comprar ele mais barato do que ele vale. Olha lá, o PVP está em 0,79. Né? Inclusive por ele ter uma certa relação, um dos galpões estar alugado aí para as lojas americanas, aí o mercado acabou punindo aqui o XPLG 11, forçando o preço dele um pouco mais para baixo. Bom, mas nos últimos 12 meses ele pagou 9,37% de dividendos, isento de imposto de renda, tem uma liquidez diária de 3,60 milhões de reais todos os dias e nos últimos 12 meses, mesmo com essa correção, ainda valorizou 2,70%. E hoje o XPLG 11, né, ele tem 6 ativos em São Paulo, 4 no Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais, totalizando aqui 14 imóveis espalhados por várias regiões. Então é um fundo também muito bem diversificado. Vamos dar uma olhada nos dividendos pagos aqui pelo XPLG e a gente vê aqui que no último mês ele pagou quase 1% de dividendos aqui e uma boa média para o XPLG também em torno de 0,6%. Vamos olhar aqui os números dos dividendos. Nos últimos 5 anos pagou um dividend yield médio de 5,03% ao ano e no último ano pagou 9,3%, um excelente dividendo aqui para o XPLG, né? E agora nós vamos ao que você quer saber. Quanto você precisa investir para receber R$500 todos os meses no XPLG 11. Então, comparando aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ou seja, 5,03%, você precisaria investir R$119.300, que multiplicados por 5,03% dá um total de R$6.000,79 de dividend yield anual. Vamos dividir os R$6.000,79 por 12 meses e chegamos aqui num dividend yield mensal de R$500,06. E agora vamos fazer a comparação, né, utilizando o último dividend yield de 2022. Pago durante o ano de 2022, 9,3%. Então você precisaria investir R$ 64.550, que multiplicados por 9,30% dá um total de dividend yield anual de R$ 6.003,15. Dividindo R$ 6.003,15 por 12 meses, chegamos num valor de R$ 500,26, que seriam pagos aí todos os meses na sua conta livrinho de imposto de renda, tá certo? Bom, mas reafirmando aqui, reforçando com você, tá certo? Uma carteira de fundos imobiliários, ela deve ser diversificada. Inclusive eu vou deixar aqui um card para você assistir, um vídeo que eu fiz aí com uma carteira de fundos imobiliários para iniciantes, como que eu montaria em 2023. Um grande abraço para você, continue sempre comigo e até a próxima.